Oi, gente! Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo essa semana. E olha, não vai ser fácil gravar este áudio, mas eu prometi que esse canal seria real, cru, sem filtros. E esse é talvez o vídeo mais importante que eu já fiz até agora, porque eu descobri algo sobre mim mesma que explica muito, não da minha dívida em si, mas porque eu nunca consegui construir nada meu. Porque eu sempre estive atrelada aos negócios da família, mesmo quando eles não eram o meu propósito. Antes de continuar, se você está chegando aqui pela primeira vez, bem-vindo ao De A a Z com Ela, meu diário real de reconstrução financeira. Eu tenho uma dívida de R$ 1.200.000 e eu estou reconstruindo minha vida do zero, em tempo real, aqui com vocês. Sem fórmulas, só vida real. Por causa dos processos de negociações que envolvem essa dívida de R$ 1.200.000 e também porque eu moro numa cidade pequena, onde qualquer arranhão na imagem pode arruinar uma vida, eu não posso mostrar meu rosto por enquanto, mas um dia eu prometo, eu vou ligar essa câmera e vou comemorar a vitória com cada um de vocês. Se você quer fazer parte dessa comunidade de apoio de verdade, de pessoas que estão reconstruindo suas vidas financeiras do zero ou do negativo, se inscreve agora aqui no canal, porque a gente está construindo algo real aqui e vamos juntos reconstruir nossas vidas financeiras e prosperar. E hoje eu vou te contar sobre um insight que mudou tudo. Você já me acompanha em alguns vídeos, então você sabe. Eu comecei um curso de reprogramação mental. Eu ganhei esse curso como bônus, junto com o curso que eu estou fazendo para vender Nutra no exterior. E no começo eu achei que era só mais um bônus, mas não. No vídeo anterior eu contei sobre o primeiro ciclo desse curso, que é sobre identificar as nossas programações mentais atuais. As crenças que a gente carrega muitas vezes sem nem perceber e que moldam a nossa relação com o dinheiro, com o trabalho, com as pessoas. E se você não viu esse vídeo, volta e assiste porque eu dou várias dicas de como você pode fazer isso em casa, identificar os padrões, suas crenças, mesmo sem ter acesso a esse tipo de ferramenta. Porque eu quero que a gente construa essa comunidade juntos, que a gente saia desses padrões repetitivos. E conhecimento compartilhado é poder. Enfim, eu já tinha descoberto muita coisa sobre mim no curso, sobre a minha mentalidade de escassez, sobre medos, sobre a culpa que eu carrego. Mas essa semana eu tive um insight ainda mais profundo, sobre a minha relação com a família, sobre porque eu nunca consegui me libertar para construir algo que fosse verdadeiramente meu. E isso aconteceu num momento totalmente inesperado. Eu costumo andar de bicicleta 2 a 3 vezes por semana nas estradas de chão aqui perto da minha cidade. É o meu momento de colocar o corpo, mente e espírito em ordem, de respirar, de processar tudo o que está acontecendo. E foi numa dessas pedaladas que a ficha caiu, de verdade. Eu estava pedalando, pensando em tudo que eu tinha aprendido no curso, nas minhas crenças, nas minhas escolhas, e de repente veio uma pergunta na minha cabeça. Por que eu não consigo sair dos negócios da minha família? Eu já tentei várias vezes, e eu até já contei isso aqui no canal. Mas sempre que eu tentava sair, vinha uma culpa gigantesca dentro de mim, um peso, uma sensação de que eu estava abandonando alguém. E aí, naquele momento, pedalando, eu entendi tudo. Eu entendi que lá no fundo eu sempre carreguei a crença de que meu pai me devia algo, pois ele foi ausente na minha infância, fisicamente ausente em muitos momentos. Isso gerou em mim uma insegurança profunda, uma sensação de que eu não era protegida, de que eu não era prioridade. E sabe o que acontece quando a gente cresce com isso? A gente inconscientemente cria estratégias para tentar receber o que a gente acha que é devido. No meu caso, eu criei a crença de que se eu ficasse nos negócios da família, se eu trabalhasse junto, se eu estivesse sempre presente, de alguma forma eu estaria cobrando essa dívida emocional. Como se o trabalho fosse uma moeda de troca pela presença que eu não tive.
Se você está se identificando com essa história, comenta aqui embaixo, porque eu sei que eu não estou sozinha nisso. E tem mais. Na adolescência eu brigava muito com ele, brigas grandes. E por causa disso eu também senti que eu devo para ele, que eu fui injusta, que eu precisava compensar. Então, olha a armadilha mental que eu criei. Ele me deve pela ausência, eu devo a ele pelas brigas. Eu nunca posso sair, eu preciso ficar e trabalhar nos negócios da família. De alguma forma, esses negócios que são principalmente dele, devem me prover. Então era como se o trabalho fosse a forma de pagar e cobrar ao mesmo tempo, de equilibrar uma balança que nunca ia se equilibrar de verdade. E foi isso que me impediu durante tanto tempo de construir algo meu, com a minha energia, com a minha aura, com as minhas capacidades. Algo que fosse realmente o meu propósito. Eu estava presa, emocionalmente presa. Mesmo quando eu não queria estar ali, mesmo quando aquilo não fazia sentido para mim, eu ficava. Porque no fundo eu acreditava que ficar era a única forma de receber o que ele me devia. E quando eu tive esse insight ali na estrada de chão, no meio do nada, eu comecei a chorar muito. Tive que parar de pedalar literalmente, porque eu cheguei a ficar sem ar. Era como se tudo o que eu tinha carregado a vida inteira tivesse finalmente saído. Como se eu tivesse finalmente entendido o peso que eu estava carregando. E que nem era meu. E se você já passou por algo parecido, se você já teve um momento em que tudo fez sentido de uma vez só, comenta aqui. Porque a gente tem que saber que não está sozinho nessa jornada. Então eu fiquei lá parada, chorando, tentando respirar fundo, me recompor e tentando processar tudo aquilo. E o que eu senti depois? Alívio, liberdade. Pela primeira vez eu entendi que eu não devo nada a ninguém e que ninguém me deve nada. Que eu posso escolher, que eu posso seguir o meu próprio caminho, que eu posso construir os meus negócios com a minha energia, sem culpa, sem peso, sem essa sensação de estar traindo alguém. E, gente, isso muda tudo, porque agora, pela primeira vez, eu estou realmente livre para tocar os meus próprios negócios. Eu estou aprendendo a criar os infoprodutos. Estou estudando para trabalhar com a venda de Nutra no exterior. Estou construindo algo que é meu, que vem das minhas escolhas, que não está amarrado a nenhuma dívida emocional. E essa descoberta me liberta para finalmente usar minhas capacidades, minha criatividade, minha energia para construir algo que seja verdadeiramente meu. Não é só sobre dinheiro, não é só sobre sair da dívida de 1.200.000. É sobre me libertar de verdade. É sobre finalmente ter permissão para ser quem eu sou, para seguir o meu caminho, para construir a minha própria história. E se você está passando por algo parecido, se você sente que está preso em alguma dinâmica familiar ou em alguma crença que não é sua, eu te convido a parar e se perguntar: o que eu estou carregando que não é meu? O que me impede de construir algo verdadeiramente meu? Essa resposta pode mudar tudo. Ai, gente, eu sei que esse vídeo foi diferente, mais pessoal, mais profundo, mas eu realmente preciso compartilhar isso com vocês, porque esse canal não é só sobre dinheiro, somente sobre sair das dívidas. É sobre reconstrução de verdade, é sobre mudar por dentro para poder mudar a nossa realidade. E eu sei que muitos de vocês estão passando por algo parecido. Talvez não seja com a família, talvez seja um relacionamento, com um trabalho, com uma crença que você carrega durante a vida. Mas a gente carrega coisas e às vezes a gente nem percebe. E olha, no vídeo anterior eu dei várias dicas, eu vou repetir isso, de como você pode identificar seus padrões e crenças em casa, mesmo sem ter acesso a cursos pagos. E eu quero que a gente construa essa comunidade juntos, que a gente saia desses padrões repetitivos juntos e que a gente vença juntos. Então, quero fazer um convite.
Se você está se identificando com essa jornada, se você quer fazer parte de uma comunidade de pessoas que estão se reconstruindo do zero, financeiramente e muitas vezes emocionalmente, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque a gente está construindo algo real aqui, um espaço de apoio, de troca, de crescimento. Eu quero você aqui comigo. Eu ainda não sei onde essa jornada vai me levar. Eu não sei quanto tempo vai demorar para eu sair dessa dívida de 1.200.000. Mas eu sei que pela primeira vez eu estou livre para tentar. Livre para construir algo que seja verdadeiramente meu, com a minha energia, com as minhas capacidades, com o meu propósito. E um dia, quando eu conseguir, quando eu virar esse jogo, eu vou ligar essa câmera, mostrar o meu rosto e comemorar com cada um de vocês. E vocês vão comemorar as vitórias de vocês aqui comigo. Esse dia vai chegar. Vamos juntos, um passo de cada vez, de A a Z. Um beijo e até o próximo vídeo.